Filho de Vinícius Oliveira e Fernando Oliveira, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, mais conhecido como Vinícius Júnior, nasceu em 12 de julho de 2000, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele cresceu no bairro Porto do Rosa, um lugar carente, perigoso e violento. Sua família sempre foi de origem humilde, no entanto, seus pais sempre trabalharam muito para garantir a sobrevivência de sua família. Vale destacar que sua família sempre apoiou muito, para que com o passar do tempo ele evoluísse com o seu futebol. O início da carreira futebolística de Vinícius Júnior começou no ano de 2006, quando seu pai o levou para uma escolinha filial do Flamengo no bairro de Mutuá, em São Gonçalo, onde habitavam. O engraçado é que em sua primeira ficha técnica ele foi inscrito como lateral esquerdo, e obviamente todos perceberam que ele se dava melhor no ataque e passou a fazer a função. Falando um pouco de sua índole, ele sempre foi um menino tranquilo. Ele também era muito tímido, acredite se quiser, porém, ele já sabia o que queria da vida. Desde o início, ele dizia aos seus professores que queria ser jogador de futebol, e por isso não precisava fazer as tarefas de casa. Mas isso não significa que ele era um aluno desobediente, pelo contrário, ele era um bom aluno. Ele era um aluno mediano, não tirava notas altas, mas também não tirava notas baixas. Vinícius foi morar num bairro chamado Abolição com seu tio Ulisses para reduzir a distância para o Ninho do Urubu. Ele passou a receber uma ajuda de custos do Flamengo e um auxílio dos empresários. Em 2007, ele passou a conciliar os treinos na escolinha do Flamengo em São Gonçalo com as aulas de futsal no Canto do Rio, um famoso clube localizado no centro de Niterói. Lá ficou até 2010. Em 2009, quando Vinícius tinha 9 anos, seus pais o levaram para fazer um teste no futsal do Flamengo. O clube viu potencial, mas achou o menino ainda muito novo e pediu para ele voltar no ano seguinte. Então, no ano seguinte, ele não retornou, já que seu desejo era jogar futebol de campo e não futsal. E foi assim que, em agosto de 2010, Vinícius passou na peneira para o futebol de campo do Flamengo. No entanto, a distância era um problema enorme. A distância entre a casa de Vinícius era grande, porém, sua família e amigos o ajudaram muito. Na época, o pai de um amigo o levava de carro aos treinos. Chegaram até mesmo a alugar uma van. Vinícius também morou um tempo na casa de um primo, que se localizava mais próximo do Flamengo. Esses obstáculos não atrapalharam nem um pouco o Vini de realizar seus sonhos. O tempo se passou e aos 13 anos ele já era titular e o protagonista do time. Ele já era tratado como futuro craque. Em 2015, sagrou-se campeão da Copa Votorantim, torneio equivalente ao campeonato nacional da categoria. No dia 30 de outubro de 2015, Vinícius foi convocado para a seleção, para o Campeonato Sul-Americano Sub-15. Nesse campeonato, além de ser campeão com o Brasil, ele foi vice-artilheiro da competição com 6 gols. Em 2016, ele foi para o Sub-17 do Flamengo. No Campeonato Carioca da categoria, ele se destacou mais uma vez, se tornou o jogador principal da equipe, fez 10 gols, sendo também o líder de assistência. Esse mesmo ano, ele se juntou à seleção brasileira novamente para disputar um torneio sub-17 chamado BRICS, onde se tornou campeão e também artilheiro da competição, com 4 gols. Nesse momento de sua carreira, gigantes clubes da Europa já estavam de olho em Vinícius Júnior. Então, o Flamengo, para não perder sua jovem promessa, fez o seu primeiro contrato profissional, com uma multa estipulada em 30 milhões de euros. Sendo 90% para o clube e 10% para o atleta. E nesse exato ano, grandes clubes europeus como Barcelona e Real Madrid demonstraram interesse na jovem promessa do Flamengo. O Barcelona
ofereceu 25 milhões de euros para levar o jogador. Porém, o seu maior rival, o Real Madrid, não teve medo de colocar a mão no bolso não, e ofereceu 45 milhões de euros ao Flamengo pela contratação de Vinícius Júnior. Então, em 2016, o Real comprou Vinícius Júnior com apenas 16 anos, sem mesmo estrear no profissional. Foi uma aposta e tanto do Real Madrid. Ele foi o segundo jogador mais caro a ser vendido no Brasil. Assim estava no contrato que quando o atleta completasse 18 anos, ele iria se apresentar ao Real Madrid. Em 2017, ele começou a chamar a atenção mundial dos fãs de futebol, que começou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, onde ele era um dos mais jovens a atuar, mas isso não atrapalhou em nada o Vinícius. O desempenho dele foi espetacular, fez gols, deu assistências, dribles e foi muito importante para o Flamengo. Foi um dos protagonistas daquela Copinha, tanto que foi considerado o melhor meia-esquerda do campeonato. Logo em seguida, veio o sul-americano com a seleção brasileira, sub-17, e novamente o jogador se destacou e muito. Um lance que ficou marcado no mundo naquela época foi um chapéu triplo do Vinícius. Resumindo, a seleção brasileira foi campeã, com Vinícius Júnior sendo artilheiro e melhor jogador do torneio. De goleador, artilheiro e de melhor jogador. E claro, com todas essas ótimas atuações, o Flamengo subiu o jogador para o profissional. Em maio de 2017 contra o Atlético Mineiro, partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ele fez sua estreia. Depois de alguns jogos, em 12 de julho, ele marcou seu primeiro gol na carreira profissional contra o Palestino do Chile, na Copa Sul-Americana. Infelizmente para Vinícius Júnior e para o Flamengo, eles ficaram com um vice na Copa do Brasil, vice na Sul-Americana e terminaram em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. E a jovem promessa terminou a temporada com 37 partidas, apenas uma assistência e 4 gols. Em 2018, ele passou a ter mais oportunidades na equipe do Flamengo e passou a ser mais decisivo. Para se ter uma ideia, em março ele fez 2 gols na vitória do Flamengo sobre o Emelec, fora de casa, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores. Com isso, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo rubro-negro carioca na Libertadores. E depois que ele completou 18 anos, chegou a hora de ele deixar o Flamengo e seguir rumo a Madrid, Espanha. Em 2018, em meio ano apenas no Flamengo, ele disputou 33 partidas, deu 4 assistências e fez 10 gols. Ele deixou o Flamengo sendo o artilheiro do clube. E no clube carioca foram 70 partidas, 5 assistências e 14 gols. No dia 20 de julho de 2018, ele foi apresentado oficialmente ao Real Madrid. Por ter 18 anos, o clube decidiu inscrevê-lo como atleta do Real Madrid Castilha, que é uma espécie de filial do Real Madrid, para que ele já pudesse ir se adaptando ao futebol europeu. No início, os planos do Real eram treino com o time de cima e jogos pelo Castilha. No entanto, ele não ficou muito tempo por lá. No Real Madrid Castilha, ele disputou 5 partidas, fez 4 gols e não deu nenhuma assistência. No dia 29 de setembro de 2018, o Vinícius Júnior fez sua estreia pela equipe principal do Real Madrid em um jogo oficial, ao entrar no minuto 87 da partida, em que o Real Madrid empatou por 0-0 com o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, válida pela La Liga. Com isso, o Vinícius se tornou o primeiro futebolista a nascer após a virada do milênio a atuar na equipe principal do Real. Já no dia 31 de outubro, Vinícius fez sua primeira partida como titular, na vitória do Real Madrid fora de casa por 4-0 contra o Melilla, pela Copa do Rei. Apesar de não ter marcado gol, ele contribuiu efetivamente com uma assistência para Marco Asensio e sendo reconhecido pelo jornal Marca
como o melhor jogador da partida. No dia 3 de novembro, Vinícius marcou seu primeiro gol oficial com a camisa do Real Madrid, em partida válida pela 11ª rodada da La Liga, contra o Real Valladolid. Ele saiu do banco para substituir Marco Asensio aos 25 minutos do segundo tempo e apenas 10 minutos depois marcou o primeiro gol da vitória por 2-0, também tendo participado do segundo gol ao dar o passe que resultaria no pênalti sofrido por Karim Benzema. Vinícius se tornou assim o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Real Madrid nos últimos 24 anos no Campeonato Espanhol desde Raul. No dia 7 de novembro, Vinícius Júnior se tornou o terceiro jogador mais jovem da história do Real Madrid a jogar uma partida de Liga dos Campeões. No entanto, sua estreia como titular na Liga dos Campeões foi acontecer no dia 12 de dezembro contra o CSKA Moscou, da Rússia, se tornando o jogador mais jovem a estrear como titular na Liga dos Campeões como jogador do Real Madrid, ficando atrás apenas de Iker Casillas e Raul González. Na partida contra o Ajax, no dia 13 de fevereiro, Vinícius estabeleceu um recorde no clube, ao se tornar o jogador mais jovem da história do Real Madrid a atuar como titular durante 12 partidas consecutivas. Na partida em questão contra o Ajax, Vinícius também se tornou o jogador mais jovem do clube a atuar como titular em um mata-mata de Champions League. Nesse jogo, Vinícius deu assistência para Benzema, abriu o placar na vitória por 2-1. Graças a essa assistência, ele se tornou o jogador mais novo da Liga dos Campeões a criar uma jogada de gol desde Rafael Varane. Sua rápida ascensão no Real Madrid o rendeu a primeira convocação para a seleção brasileira principal, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca. Porém, na partida de volta das oitavas de final contra o Ajax, Vinícius viria a se machucar, ainda no primeiro tempo, e teve que ser cortado dos 2 amistosos. Em sua primeira temporada com o Real Madrid, ele disputou 31 partidas, deu 8 assistências e fez 4 gols. Já na temporada seguinte, com a volta de Zinedine Zidane como técnico, ele amargou o banco de reservas por um bom tempo e jogou poucos minutos. Nessa temporada também, o Vinícius marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões contra o Clube Brugge, da Bélgica. Ao marcar contra o Barcelona pelo El Clásico da 26ª rodada do Campeonato Espanhol, Vinícius fez história, tornando-se assim o jogador mais jovem do século XXI a marcar no El Clásico pela La Liga, superando a marca de Lionel Messi e se tornando o jogador mais jovem no geral desde Raul em 1995. Na seleção, Vinícius voltou a ser convocado por Tite para amistosos contra Peru e Colômbia e estreou contra a seleção peruana. Nessa temporada, Vinícius Júnior disputou 38 partidas, deu 4 assistências e fez 5 gols. Na última temporada, o Vinícius Júnior não fez uma de suas melhores temporadas não. Inclusive, ele vinha recebendo muitas críticas. Apesar da velocidade e agilidade de jogadas de efeito, ele errava muito e acabava prejudicando o time em alguns jogos. Em um jogo contra o Borussia Mönchengladbach pela Liga dos Campeões, o seu companheiro de equipe Karim Benzema pediu para o lateral Mendy não passar a bola para Vinícius Júnior e que ele estava jogando contra o time. Nessa temporada, o Vinícius disputou 49 partidas, deu 6 assistências e fez 6 gols. A melhor partida de Vinícius Júnior foi na Liga dos Campeões contra o Liverpool, onde ele marcou 2 gols e foi o melhor jogador da partida. Essa atual temporada é a melhor da carreira de Vinícius Júnior até agora. Ele vinha recebendo muitas críticas e algumas eram até exageradas. Ele é o melhor brasileiro atuando na Europa nessa temporada. Ele vem fazendo uma grande dupla de ataque com Benzema, sob o comando de Carlo Ancelotti. Sua evolução é incontestável. Ele está ganhando confiança e admiração do Brasil e do mundo. No jogo contra o Celta de Vigo, ele começou a virada, sofreu pênalti e marcou mais um gol, indo para os braços da galera.
E não é só na La Liga que ele vem jogando bem não. Em uma partida de Liga dos Campeões, ele acabou com a partida. Ele fez o segundo gol do Real Madrid e em seguida fez um golaço digno de prêmio Puskás. Contra o Barcelona nessa temporada, ele aposentou o Daniel Alves. Brincadeiras à parte, ele jogou muito nessa partida, fez ótimas jogadas e ainda marcou seu gol. Nessas oitavas de Champions League, o Vinícius Júnior não jogou muito bem no primeiro jogo, mas na volta ele jogou demais contra o Paris Saint-Germain, dando uma assistência e ajudando o Real Madrid a fazer uma virada histórica na Champions. Nessa temporada já são 33 jogos disputados, 10 assistências e 17 gols até o momento. E não vá pensando que é só dentro de campo que o Vinícius Júnior é craque. Além de um espetacular jogador, ele é um excelente ser humano. Ele criou o Instituto Vini Júnior, onde ele e a família dele ajudam pessoas e instituições de São Gonçalo, bairro onde ele cresceu na infância, através de educação, tecnologia e esporte, direcionando as crianças e adolescentes. O projeto, por enquanto, ainda está no início, ambos ainda vão evoluir muito. O Vinícius Júnior não esqueceu suas origens. Voltando ao futebol, Vinícius Júnior tem 217 partidas, 34 assistências e 48 gols na carreira. Ele ainda é jovem e tem muito a evoluir.